Olá, Monte Carmelo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quinto episódio do programa Agenda Municipal de Desenvolvimento, reflexões sobre o município de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus de Monte Carmelo, e economista vinculado em Minas Gerais, o chamado Corecon MG. Neste quinto episódio, vamos conversar um pouco sobre o potencial do polo universitário no desenvolvimento social e econômico do município. Produção, roda a vinheta. O potencial do polo universitário em Monte Carmelo. Inicialmente, com uma breve história que circula em Monte Carmelo, pelo menos desde que eu cheguei aqui em 2018 eu escuto isso, enfim, de diferentes pessoas ligadas a diferentes grupos políticos. Eu escuto isso também de estudantes, escuto isso de outros colegas que participaram da implementação, por exemplo, da Universidade Federal de Uberlândia aqui, que são os possíveis conflitos que existem localmente em torno do que é e de como tem que se desenvolver o tal polo universitário que já está aí, enfim, há poucos meses, há poucos meses de completar praticamente, acho que quase 10 anos que a UFO em si veio para o município e criou esse problema. Ou seja, a questão que dizem é de que existe um possível, aí entre aspas, que é uma instituição privada do município, grande, faz em relação à UFO, que neste caso é uma instituição pública, né? Então, assim, aparentemente, pelo menos do ponto de vista jurídico, consequentemente, você tem duas grandes instituições universitárias no município que possuem propósitos institucionais diferentes. Não sei se essa história é verdadeira, enfim, ou se é um boato, mas uma coisa que me parece fundamental deixar já claro nesse episódio e para a construção de qualquer agenda municipal de desenvolvimento é de que em Monte Carmelo passa pela necessidade e pelo bom funcionamento e pelo crescimento dessas duas instituições. E muito mais, eu vou mais além. A constituição do polo universitário não é só o UFO e a Unifucamp, é também os outros 7 polos de educação à distância, neste caso estamos falando de polos universitários, que estão autorizados pelo MEC para funcionar no município. Então, falar de polo universitário é falar de um conjunto. Não é falar que se tivesse só a Unifucamp aqui seria um polo ou se tiver a UFO seria um polo, não.
é transformar uma cidade como Monte Carmelo, que tem mais ou menos 47, tá a ponto de chegar a 50 mil habitantes, a constituição e a consolidação desse polo universitário pela Unifucamp, que fornecem o ensino presencial, mas passa também pelos polos universitários à distância, conforme eu falei. Então aqui você tem a Estácio de Ribeirão Preto, você tem a Wyden, você tem a IMEPAC, você tem a Unicesumar, você tem a Universidade Cruzeiro, você tem a Universidade Cruzeiro do Sul, você tem a Uniub e você tem a Universidade Paulista. Então, assim, no mundo educacional, a concorrência entre as instituições, elas não ocorrem com o mesmo vigor em outros setores. Por exemplo, a competição entre instituições, ela não, no mundo educacional, não é igual à competição, por exemplo, de supermercados. Porque, na verdade, nesse setor educacional, universitário, em que você tem aí ensino, pesquisa e extensão, institucional entre instituições, é muito mais positivo e é o que reina no mundo aí do conhecimento em outros países. Ou seja, ainda que você tenha uma disputa por estudantes ou por determinados tipos de recursos, essa disputa, quando você fala do mundo educacional, ela produz resultados muito maiores com cooperação do que com competição exacerbada. Então, é fundamental esse tipo de compreensão, porque cada instituição que está em Monte Carmelo, ela vai incluir nas estatísticas educacionais um público diferente. É preciso ter esse entendimento. E esse público diferente, ele interage, ele cria uma atmosfera local com o propósito de validar esse ela quer ter. E do ponto de vista de uma agenda municipal de desenvolvimento, a diversificação dos estudantes, a diversificação do público-alvo das instituições é o que vai validar o status de uma cidade universitária. Porque, veja, é isso que aconteceu em Uberlândia, cidade universitária. Porque, veja, é isso que aconteceu em Uberlândia. Uberlândia hoje é um polo universitário monstruoso. A UFO pode até capitanear essa fama da cidade por ser uma instituição aí com mais de 15 mil estudantes. Mas isso foi construído ao longo de 3 ou 4 décadas. E junto da UFO você tem uma série de outras instituições que também são gigantes em Uberlândia, que fazem com que a cidade tenha um dos status de Uberlândia, seja o status de uma cidade do interior universitária. Então, é fundamental ter em mente a instituição e a consolidação do polo universitário em Monte Carmelo é um trabalho de longo prazo. A UFO vai completar 10 anos em Monte Carmelo, talvez a gente precise de mais 10 e mais 10 para se consolidar. A Unifucamp talvez também precise de mais 10 e mais 10 para consolidar. A Unifucamp talvez também precise de mais 10 e mais 10 anos para poder se transformar numa instituição de ponta que tenha a capacidade de atrair estudantes, enfim, e atrair interesses da região como um todo, como já faz em relação a alguns municípios que estão... É compreender de que a cooperação institucional, a cooperação entre as várias instituições de ensino superior, produz frutos coletivos que que o somatório é muito maior do que se cada instituição fizesse os seus esforços e atingir os seus interesses de maneira separada, de maneira, enfim, independente. Então é preciso ter essa compreensão, porque, mais uma vez, desde o primeiro episódio eu estou frisando que uma agenda municipal de desenvolvimento com sucesso, uma agenda municipal de desenvolvimento com sucesso é aquela agenda municipal agregadora, inclusiva, do qual você constrói uma estrutura de governança em que todos participam. Não adianta achar que a UFO não pode ter
mais 10 cursos porque vai competir com a Unifucamp, ou a Unifucamp pode achar que não podem ter mais novos polos universitários estabelecidos aqui no município porque isso vai repartir os alunos. Não! A competição ela pode até existir, ela existe. E a estrutura de conquistas do ponto de vista coletivo, ele dá, em geral, maiores resultados do que esse comportamento predatório e o lobby. Ou seja, você faz do município um município que tem ali o seu espaço que não permite que nada mais entre ali, a não ser aqueles interesses que atendam à sua vontade institucional. Então acho que não é muito por esse caminho. Por exemplo, vamos fazer uma análise e ver a diferença que você tem nessas instituições para a constituição do polo universitário e o quanto isso gera um público diferente. Portanto, ainda que a gente ache que a UFO e a Unifucamp são as duas maiores que têm ensino presencial em Monte Carmelo, elas atingem um público diferente. Por exemplo, a UFO hoje em Monte Carmelo tem 5 cursos de graduação, são mais ou menos 1.000 alunos, 40 funcionários, 69 docentes. A UFO em Monte Carmelo já tem um mestrado, então essa é uma outra coisa que vai consolidar o polo universitário. Ou seja, é quando você tem não só graduação, mas quando você tem a pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, você traz gente de fora, você traz recursos de fora, você coloca a região de fato no mapa, dos interesses de estudantes do Brasil e do mundo. É isso que já acontece, por exemplo, com Uberlândia. Então, você tem ali na UFO uma estrutura. Por exemplo, eu sou professor de 3 cursos da UFO. Então, a UFO tem 5 cursos de graduações. Eu trabalho para 3 cursos diferentes lá. Pelos meus levantamentos, mais ou menos dos 1.000 alunos, uns 90% são de fora. Eles vêm de outras cidades mineiras, eles vêm de outros estados. Tem gente que vem do Rio, vem gente de São Paulo, vem gente do norte do Brasil, vem gente do Nordeste, vem muito estudante de Goiás. Então qual é o foco da UFO? O foco da UFO, ela pega muito pouco estudante local, ela traz estudante de fora. E é isso que contribui na formação do polo universitário e fomenta o desenvolvimento local, que é o seguinte: se a UFO traz aí 800 a 900 alunos de fora, isso significa moradia. Então você movimenta a construção civil local, alimentação. Essas pessoas precisam fazer compra, precisam ir num restaurante, comprar uma marmita. Vão na feira, compram frutas, compram legumes. Você tem toda a logística envolvida, o transporte, não só o transporte dentro e fora. Por exemplo, tem alunos que todo fim de semana eles vão para Uberlândia, tem alunos que todo fim de semana eles abastecem um carro para voltar para o interior de São Paulo. Então você movimenta uma economia, você tem um boteco, você tem um evento social, você tem um evento cultural. Então, qual é o público da UFO na distribuição do polo universitário? É trazer gente de fora. E junto com essa gente, com esses estudantes que vêm de fora, você traz também a renda deles. Então, vamos lá, se cada aluno desse gastar, você tem 800 a 900 alunos, se cada um gastar R$1.000 por mês dentro da cidade e gastar um salário mínimo, você vê aí o quanto você gira de renda em aluguel, alimentação, como eu falei, transporte e assim por diante. Então você tem uma série de estrutura. A UFO não traz só o estudante de fora. A UFO também ela traz o recurso de fora. Então, como é uma universidade federal mantida pelo Ministério da Educação e logo mantida pelo governo federal, estamos falando de que qualquer investimento que a UFO traz,
qualquer salário que ela de que qualquer investimento que a UFO traz, qualquer salário que ela paga para um docente, qualquer salário que ela paga para um técnico, esse salário ele vem de fora, ele não vem de dentro do município. Consequentemente, isso traz muita renda. Inclusive, uma das estratégias para consolidação do polo universitário, é, por exemplo, convencer boa parte dos professores a se mudarem e viverem no município, porque muitos não moram aqui, muitos moram em Uberlândia, muitos moram em outras cidades grandes. Então, a renda desse camarada, ele vai gastar lá fora. Ele não vai no município. Gira o comércio, gira toda a cadeia de serviços que você tem, do encanador ao pedreiro, ao rapaz que toca música na boate à noite, enfim, o cabeleireiro. Você movimenta uma miríade de uma miríade de micro e pequenos empresários que você tem no município. Portanto, em relação à UFO, ainda que estejamos aí diante de uma crise não só sanitária, mas econômica do Estado brasileiro, e também por políticas que não são políticas de avanço da educação, a ideia é que o Ministério da Educação continue avançando e ampliando a estrutura da UFO. Só para você ter uma ideia, no campus de Tuiutaba, que é o campus pontal da UFO, lá eles têm já 16 cursos de graduação. E Tuiutaba tem o dobro do tamanho de Monte Carmelo, então Monte Carmelo tem 47 mil habitantes, Tuiutaba está com 100 mil, então o dobro da população. E a UFO de Tuiutaba tem o triplo dos cursos. Então, se aqui em Monte Carmelo a gente sair de 5 cursos e for para 10, por baixo aí, se a gente for fazer uma conta rasa, vamos supor estrutura. Entendeu? Ou seja, vão ser quase 2.000 novos cidadãos que vão morar aqui, vão gastar suas rendas aqui, renda que vem de fora e que, consequentemente, faz com que a economia local gire mais recursos. Se a gente for analisar a Unifucamp, veja, a Unifucamp já tem 13 cursos de graduação, e aí a minha percepção sobre eles, ainda que seja difícil colher certos dados apenas pelo site e do que a gente tem, mas veja, como a maioria dos cursos são noturnos, é uma instituição, você vai atrair o estudante local, você vai atrair o estudante de renda média e talvez a renda alta que não foi para Uberlândia, você atrás das redondezas, então você tem aí 4 ou 5 municípios que você atrai gente, ou seja, você atrai estudantes de Abadia dos Dourados, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Romaria, então você faz um pool. Então, assim, a percepção que eu tenho é que o público da Unifucamp é um público local e o público do território de Monte Carmelo, ao redor de Monte Carmelo. Ou seja, ao redor de Monte Carmelo. Ou seja, você tem esses estudantes que vêm de noite para o município, fazem, enfim, assistem a aula dentro da universidade nos cursos noturnos, depois pegam um ônibus, voltam para suas cidades no final da noite. Então veja, é diferente. Esse estudante, ele não mora aqui, parte vai morar, mas parte está fora. Então a gente tem que ter um entendimento de que esse aluno, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a renda da instituição. Então, neste caso, ainda que um aluno que venha de Iraí de Minas de ônibus e venha estudar por aqui, mas ele traz a mensalidade dele para a universidade, porque a universidade está aqui, então a universidade vai comprar insumos aqui, produto de limpeza aqui, a maioria dos funcionários vão ser funcionários locais que moram aqui, talvez os docentes tragam um ou outro de fora, então você tem um pool, talvez os docentes tragam um ou outro de fora, então você tem um pool, um pool de serviços também, que neste caso da Unifucamp estão ligados muito mais às questões institucionais e à mensalidade. Então, assim, é um público diferente. Esses públicos, eles se completam. Não há concorrência. Então, por exemplo, o cara que faz agronomia na UFO, por exemplo, eu tenho muitos alunos de São Paulo.
que não são os alunos da Unifucamp, que é o agrônomo aqui que já está trabalhando, que não tem universidade, é o cara que está aqui, mas a família não tem com universidade privada, ou porque ele não passou na UFO. Então é isso que a gente tem que ter de entendimento para o desenvolvimento. Então a Unifucamp vai gerar uma outra economia. E os cursos de EAD também. Ou seja, o público de educação à distância, em geral, é um público diferente. É o aluno lá por volta de 45, 50 anos. É o pai de família que já trabalha, mas quer um nível superior para melhorar a condição da família. Aí ele só pode fazer a distância porque para ele é mais conveniente. Ele trabalha 8 horas por dia, ele não... É o cara que trabalha na prefeitura e não tem tempo, ou a renda dele não é tão alta, porque ele trabalha no comércio, ele ganha lá 1, 2 salários mínimos, ele não tem condição de pagar R$ 1.000 de mensalidade, ou ele não tem tempo para ir estudar na UFO o dia inteiro. Então é um outro público-alvo, que também é importante, porque o mais importante é o seguinte: não é só você ter os estudantes e ter a graduação. Acho que a cidade de Uberlândia é o exemplo disso para quem já viveu lá, que é o seguinte: não é só a universidade um curso de graduação, é a pesquisa, é a extensão, é o evento cultural, é o evento científico, é a livraria, é a biblioteca, são os interesses de outras instituições, tanto nacionais como internacionais, pela cidade, são os serviços de hospitalidade. Ou seja, se você cria um polo universitário na cidade, acaba criando também, por consequência, um polo turístico de educação, porque você vai ter 3, 4 eventos na cidade, você movimenta o hotel, você movimenta a rodoviária, você movimenta o aluguel de carro, você movimenta o cara da feira amanhã. Ou seja, você movimenta uma economia gigantesca, uma economia de serviços. Portanto, comparado ao episódio número 4, que falamos sobre o agronegócio, o polo universitário é um polo que precisa ser incentivado e precisa estar no topo das prioridades da estrutura de governança municipal. A prefeitura, os vereadores precisam fazer o máximo de esforço para fazer com que o polo universitário se consolide, que a UFO traga mais cursos, que traga mais professores, que amplie as suas instalações. Por quê? Porque isso é serviço, isso é emprego na veia. Veja, isso é bem diferente do que a gente falou em relação, por exemplo, ao agronegócio. O agronegócio dá muito dinheiro, traz dinheiro de fora, só que tem um problema: não gera emprego. De fora, só que tem um problema: não gera emprego. Uma universidade, veja, a UFO, por baixo, emprega 100 funcionários. São 69 docentes e 40 funcionários, fora os terceirizados. Você tem lá segurança, você tem a moça da limpeza, você tem uma série de serviços que precisam ser operacionalizados, e serviço você faz com gente, você faz com emprego. Então, eu acho que esse é o sentido do polo. Ou seja, o polo universitário é você enxergar não só o que trazem renda, pagam mensalidades, se qualificam, aumentam o nível de qualidade da mão de obra do município, para depois você permitir vir certas indústrias para a região que não podiam vir porque não tinha gente e ninguém de fora ia se mudar para cá. Fora que você tem em torno de fora ia se mudar para cá. Fora que você tem em torno disso toda uma cadeia de serviços que podem ser movimentados por conta da dinâmica da atividade educacional. E aí um lembrete: nós falamos no final do episódio 5 que Carmelo pode até passar pelo agro, mas não é o agro. E aí sim, o futuro passa pela educação e por um polo educacional. É uma condição necessária e uma condição determinante para que você faça com que o desenvolvimento de Monte Carmelo entre o patamar. Para que Monte Carmelo, por exemplo, possa se equiparar e possa disputar com Patrocínio, com Patos de Minas. Esse polo universitário
ele faz sentido. E ele precisa ser desenvolvido para que, consequentemente, os frutos do desenvolvimento econômico sejam muito mais amplos do que, por exemplo, os frutos econômicos que nós, como sociedade, colhemos do agronegócio. É isso, meus amigos e minhas amigas. No próximo